Olá, vamos entrar na nossa quarta aula. E começamos falando no capítulo 11, ainda do primeiro volume, que vai falar um pouquinho sobre o ambiente egípcio. Neste capítulo será discutida a revelação registrada em Êxodo 1 até o capítulo 18. Os temas centrais que serão considerados devem ser vistos em seu ambiente egípcio. Deus Yahvé tinha levado Jacó e sua família para o Egito. Lá, Deus Yahvé se lembrou do seu pacto e demonstrou seu senhorio majestoso e soberano sobre seu reino cósmico, sobre o Egito e sobre a semente numerosa dos patriarcas. Os temas unificadores, reino, pacto e mediador, são dominantes na autorrevelação de Yahvé e comportamento com Israel, assim como com o Egito. Não há referência direta ao pacto, mas ele estava atuando. O reino não é mencionado diretamente, mas o conceito está presente. O conceito de mediador, como tal, também não é citado. No entanto, esses conceitos tornam-se um fator dominante na preparação, vida e serviço de Moisés. O livro de Êxodo apresenta os 3 fios tecidos juntos e exibe sua própria unidade por meio deles. Não existe base para defender a hipótese de várias partes de Êxodo terem vindo de fontes diferentes e terem sido reunidas por um editor que viveu e trabalhou séculos depois da morte de Moisés. Começamos com a consideração sobre o pacto. A ideia de pacto, como surgindo das mentes pensantes e corações crentes dos israelitas, era uma consideração sobre sua experiência histórica ímpar no Egito, no deserto e na terra que ocuparam. Devemos observar a fórmula pactual central. Eu sou o Senhor. Eu sou seu Deus, ou o Deus de seus pais. Eu estou ou estarei com você. Sob o governo providencial de Deus, Yahvé, sua promessa a Abraão foi cumprida. Êxodo 1:7 diz: mas os israelitas eram frutíferos e se multiplicaram grandemente e tornaram-se excessivamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. E o reino? O governo soberano de Deus, Yahvé, foi revelado quando a vida de Moisés foi poupada tanto como bebê quanto como príncipe, na sua aceitação na família de Reuel e no seu chamado e comissionamento. O reinado de Deus, Yahvé, sobre a criação e sobre o Egito como nação, foi demonstrado nas pragas que devastaram o Egito e no endurecimento do coração de Faraó. O terceiro fio do cordão dourado é o mediador, o agente pactual do reino de Deus, Yahvé. Um tipo de mediador, Jesus Cristo, foi preparado, chamado e comissionado a servir como agente do reino de Deus, Yahvé, e como administrador pactual dentro do pacto criacional e do restaurador e redentor pacto da graça. Esse era Moisés, era o mediador. O desafio egípcio inicial ao reinado e pacto de Yahvé, que está lá em Êxodo 1:1 até 2:10, mostra o seguinte: sob a administração pactual, criacional e redentora de Yahvé, a semente patriarcal, os israelitas, foram frutíferos e multiplicaram-se grandemente, tornando-se excessivamente numerosos. A luta entre Yahvé, Senhor pactual dos israelitas, e o rei do Egito, que se proclamou rei terrestre divino, tornou-se mais intensa. O rei do Egito fez um ataque direto sobre a semente do pacto. Todos os bebês machos israelitas deveriam ser mortos pelas parteiras ao nascerem, mas falhou, como nos ataques à semente do passado. Um desses bebês foi tirado do Nilo e adotado, Moisés. Levou tempo para preparar este agente mediador. Foram 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian. Essa situação deu a Deus Yahvé e ao seu agente Moisés o palco no qual exibiriam quem era de fato o rei do cosmos, Senhor das nações
e protetor fiel, mantenedor e libertador do povo. Faraó, quando confrontado por Moisés e Arão, que colocaram a exigência do seu Senhor diante dele, imediatamente desafiou Yahvé. Quem é Yahvé para que eu lhe obedeça? Eu não conheço, eu não os deixarei ir. Moisés e Arão responderam com uma declaração contendo 4 pontos. Ele é o Deus dos hebreus, não você. Ele se encontrou conosco, ou seja, ele nos mandou. É da vontade de ter seu povo sacrificando a ele no deserto, longe do seu controle, Faraó. Yahvé tem o poder como Senhor da criação para lhe golpear com pestilências ou espada. No relato do conflito entre o reino de Yahvé e o domínio parasita de Satanás, registrado em Êxodo 5, 22 a 10, 29, 4 realidades dominantes são reveladas. As afirmações repetidas de Yahvé, as atividades mediatórias de Moisés e Arão, as respostas de Faraó e a exibição da soberania divina. Deus Yahvé reafirmou repetidamente sua intenção de revelar sua mão poderosa a Faraó. Depois de várias exibições do poder divino, Faraó cederia e deixaria o povo escravizado ir. Yahvé, no entanto, também continuou a reafirmar quem ele era. Ele era o Senhor pactual dos patriarcas. Ele era o Eu Sou, o libertador certo do seu povo que cumpria fielmente suas promessas pactuais. E aí, a redenção de Israel foi realizada. Êxodo 11, 1 até 18, 27. O livro de Êxodo pode ser citado certamente como sendo o livro do Antigo Testamento por excelência do Evangelho da libertação do pecado e restauração à liberdade para amar, servir e viver de forma agradecida diante do Senhor pactual, soberano, principalmente em Êxodo 11, 1 até 18, 27. 4 temas principais são desenvolvidos nesta seção do relato do Evangelho do Antigo Testamento: a necessidade da morte, a experiência da libertação em si, a manifestação majestosa da realeza soberana e o antegozo da consumação assegurada. Deus Yahvé fez manifestações miraculosas do seu poder real e autoridade sobre todos os aspectos do seu reino cósmico quando realizou seu programa redentor para Israel. Depois de sair do Egito, enfrentaram o mar na fuga dos egípcios, atravessando. No deserto, enfrentaram a escassez de água e de comida, mas Deus providenciou tudo. O sol do deserto não os afetava. O frio da noite também não. Mas o povo nunca deixou de reclamar. Como hoje, né? No Sinai, Deus estabeleceu as bases de governo quando chegassem à terra prometida. Moisés, um líder questionado sempre, em alguns momentos falhou e por isso acabou não entendendo na terra prometida, ou melhor, desculpe, não entrando na terra prometida. Mas foi um grande homem de Deus, independente dos seus erros. O capítulo 12 do livro fala de Deus Yahvé e Israel no Monte Sinai, que abrange os capítulos 19 até o 24. Israel, depois de sua partida do Egito como escravos libertos, chegou no deserto do Sinai em 3 meses. Acamparam-se aos pés do Monte Sinai, queria servir como púlpito do seu Deus. O povo se constituía de uma grande multidão de pessoas. Moisés era seu líder. Um sistema judicial havia sido organizado e estava funcionando. Moisés era o seu sacerdote, o seu mediador. Israel deveria viver entre as nações como povo eleito de Deus para servi-las com o testemunho centrípeto de comunhão plena com Deus. Eram sacerdotes do Deus Altíssimo. O povo deveria servir como sacerdote real e como rei sacerdotal em todo o cosmos. Assim, eles seriam uma nação governada por Deus, uma teocracia. O processo pelo qual Deus Yahvé confirmou seu pacto com o povo no Sinai
aparece claramente em Êxodo 19:24. Um processo também foi seguido no Sinai. Deus Yahvé lembrou ao povo o que ele havia feito por eles. Então, descrevendo em curto espaço quais eram as estipulações, ouvir, guardar e crer. Isto foi seguido por promessas definitivamente garantidas. A bênção de ser possessão preciosa de Yahvé, um reino de sacerdotes e uma nação santa. O pacto foi desenvolvido e fortalecido. O mediador Moisés serviu no Sinai como um agente redentor, o porta-voz e representante de Yahvé. De acordo com as Escrituras, Deus mesmo falou e o povo ouviu falar as palavras dos 10 mandamentos. A lei está dividida em moral, cívica e cerimonial. As leis cívicas falam as áreas política e judicial da vida. A cerimonial, as atividades envolvidas na dimensão religiosa da vida, particularmente quanto a métodos e materiais com respeito à adoração. Os primeiros 4 mandamentos se relacionam diretamente à comunhão. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens esculpidas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Do 5 ao 7, lembra o aspecto social. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. E os outros 2 últimos, aliás 3, 8 a 10, são os mandatos culturais. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Israel dentro do contexto do cordão dourado, no capítulo 13. Os israelitas não começaram a viver no contexto do cordão dourado no Sinai. O reino havia sido o palco existente desde o tempo da criação. O pacto havia sido o canal administrativo desde a criação e o meio para a redenção desde o desvio de Adão e Eva. Lá no Sinai, Israel recebeu instruções específicas. Façam um santuário para mim e eu habitarei em seu meio. Este santuário e toda a sua mobília deveriam ser feitos estritamente de acordo com as especificações que Yahvé deu a Moisés. As tábuas contendo os 10 mandamentos estavam nela. E como um símbolo, o tabernáculo é também um tipo de Jesus Cristo, que tabernaculou entre seres humanos. De forma semelhante, é um tipo da igreja, o corpo dos crentes, em cujos corações Jesus Cristo está entronizado, enquanto simultaneamente está entronizado à mão direita do Pai. Deus Yahvé instruiu seus mediadores pactuais, Moisés, seu porta-voz e agente governador, e Arão e seus filhos, seus ministros sacerdotais, sobre o fato de que ele, o rei do glorioso, esplêndido e perene reino cósmico, desejava e por essa razão requeria adoração do seu povo pactual. Antes tinha o sábado, os sacrifícios, as festas, tudo para lembrar o Deus Todo-Poderoso e Soberano. E aí nós entramos no capítulo 14, que mostra a transição do deserto até a herança, que era a terra de Canaã. 2 temas registrados em Números 21, 35 e 27, de 12 a 23, pedem atenção. O primeiro tema é a liderança mediadora. Moisés, antes de escrever sobre ele próprio ter desonrado a Yahvé, registrou que Miriam havia morrido em Cádiz, no deserto de Zin, Números 21. Ele mesmo, por ter desobedecido, não entraria em Canaã. Arão também morreu antes de entrar na terra. Ao comando de Yahvé, Eleazar, filho de Arão, foi ordenado sumo sacerdote. Josué havia sido auxiliar de Moisés por 40 anos. Ele também foi um espia fiel. Ele era dotado do Espírito antes de Moisés lhe impor as mãos, transferindo-lhe assim a responsabilidade e a autoridade. Ele realizou o papel mediador de líder, governador e comandante de forma eficiente e efetiva. Josué recebeu de Yahvé a garantia
que lhe daria o sucesso. A fórmula pactual foi repetida: eu mesmo serei com você. Deuteronômio 31, 23. Josué entrou em Canaã, vencendo toda a oposição que lhe apareceu e dessa forma estabelecendo o povo de Israel na terra. E aí vem o cordão dourado testado no crisol das experiências históricas, no capítulo 15. O livro de Josué, uma obra religiosa histórica criticamente importante, tem sido estudado, escrutinado, avaliado e debatido a partir de várias perspectivas. A visão de que o livro de Josué apresenta um relato acurado da entrada de Israel na terra prometida e a conquista de partes dela tem sido consistentemente sustentadas por escritores evangélicos conservadores. A discussão do livro de Josué nesse estudo considera correta esta visão. Josué liderou o povo em uma conquista sistemática, isto é, 1250 a.C. A revolução que se seguiu 10 gerações mais tarde foi a formação de uma monarquia que foi finalizada por Davi. O livro de Josué e os livros históricos que o seguem apresentam o que Israel acreditava ou apresentava, o que foi levado a crer pelos editores. Josué e os livros seguintes apresentam história profética. Os conceitos de mediador, Josué foi um mediador, reino, que era a herança da terra, e pacto, que era a confirmação do pacto, requer uma discussão. A Arca da Aliança, que são realidades do livro de Josué, a terra prometida e herdada, a guerra santa como um decreto de Deus, a entrega da herança, tudo isso. E aí vem o período da monarquia. Nós encontramos no capítulo 16. Samuel foi chamado por Yahvé para ser profeta para Israel depois de um longo período de pouca atividade profética. 1 Samuel 3:1. A observação inclusa na descrição da vida e adoração nos tempos dos juízes. Lá em Juízes 17:6, 18:1, 25, 26, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Aí, a unção de Saul está registrada em 1 Samuel, capítulos 9 e 10. Duas fases do seu reino. A primeira com aprovação e a segunda de total rejeição. Depois vem a unção de Davi. A parte final do livro de 1 Samuel dá um relato da ascensão de Davi, que ocorria ao mesmo tempo que o declínio e a morte de Saul acontecia. É no contexto da rejeição de Saul por Yahvé que a unção de Davi e seu preparo para o reinado são registrados. Samuel é mandado à família de Jessé com óleo de unção em seu chifre, porque olhei entre seus filhos para ser rei para mim. E aí a monarquia é consolidada por meio de Davi e Salomão, que foram os reis escolhidos de Yahvé. Nós encontramos isso no capítulo 17. O tempo havia chegado no qual a promessa de Deus, Yahvé, a Abraão, de que reis procederão de ti, desde Gênesis 17:6, né, seria executada completamente. Deus, Yahvé, estava caminhando em direção à meta da consolidação da monarquia com Davi, o seu agente pactual real. Yahvé tem uma meta redentora: trazer o Messias no tempo devido dentro do curso da história. Davi estabeleceu seu trono na cidade de Jerusalém, de localização estratégica. Ele se tornou conhecido, né, e a sua terra, a Jerusalém, se tornou conhecida como Monte de Sião, ou a cidade de Davi. Jerusalém também serviu como um tipo daquilo ao qual as Escrituras se referem como sendo a Nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar da eterna habitação de Deus no novo céu e na nova terra. Davi estava correto quando disse na sua velhice: não fez ele um pacto duradouro comigo, bem definido,
e seguro em cada parte? 2 Samuel 23, 5. Não fará ele prosperar minha salvação? 2 Samuel 23, 5. E aí vem Salomão, que é o filho de Davi, que está lá em 1 Reis, desde o capítulo 1 até o 11. A coroação de Salomão aconteceu sem planejamento de pompa. Salomão, o rei da paz, não teve um início pacífico no seu reinado. Houve algumas guerras antes de vir a paz. Quando Salomão ainda era jovem e inexperiente, 1 Crônicas 22, 5 e 6, Davi indicou que o templo a ser construído deveria ser de grande magnificência, fama e esplendor. 1 Crônicas 22, 14 a 16. Davi tinha comprado todo o material e mandou Salomão edificar. E aí vamos ver o papel de 1 Reis e 2 Reis, no cordão dourado, no capítulo 18, do primeiro volume. A posição tomada neste estudo é que os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, deve ser visto como exibindo um caráter triplo, o histórico, o profético e o teológico. A intenção dos escritores de 1 e 2 Reis, bem como os de Josué a 2 Samuel, não foi primariamente dar um relato histórico completo sobre as nações de Israel e Judá. Antes, personagens e eventos históricos foram selecionados para apresentarem a mensagem do cordão dourado, reino, pacto e mediador. Sua operação que se vai desdobrando a seu propósito. O gênero literário de 1 e 2 Reis é narrativo. O que é registrado é apresentado como sendo o que aconteceu realmente. Nenhum autor é indicado no texto desses dois livros. O melhor que se pode fazer é reunir as evidências circunstanciais incluídas no texto, considerar que as referências são feitas a pessoas, nações e eventos correlacionados e considerar a maneira como a mensagem de todo o texto é parte integral da revelação progressiva de Deus Yahvé no curso da história. E aí vou falar um pouquinho das prioridades no livro de Joel, no capítulo 19. É uma combinação de uma forma abreviada de Yahvé, Elohim e Yoel, ou seja, Yahvé é Deus. Joel é considerado um elo profético vital. De um lado, entre Moisés, os profetas mais antigos, Davi e os profetas que serviram no período entre Samuel e os primeiros profetas, e do outro lado, outros tais como Oséias e Amós, que profetizaram nos dias de Jeroboão, que reinou de 793 a 753. Amós deu informações específicas sobre os tempos em que viveu e profetizou. Uzias era rei de Judá. A maioria dos historiadores acredita que seu reinado ocorreu em 792 a 740 a.C. Jeroboão II reinou de 793 a 753 a.C. Um resumo geral dos principais aspectos da profecia de Amós inclui o julgamento contra as nações vizinhas, o julgamento sobre Israel, que não havia permanecido fiel a Yahvé, o chamado ao arrependimento e a declaração de julgamento, se não atentasse para esse chamado, o confronto entre Amós e Amazias por ocasião das profecias sobre julgamento, as garantias escatológicas. E Oséias? Oséias foi o único profeta, escritor, considerado originário de Israel, a tribo do norte do povo da aliança do Deus Yahvé. O profeta identifica o tempo no qual ele profetizou. Foi durante o reinado de Jeroboão II em Israel, período este em que 4 reis ocuparam o trono de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Vamos falar um pouquinho também sobre a revelação profética para e sobre nações não israelitas, no capítulo 21, primeiro volume. Nesse estudo da história da revelação do Deus Yahvé, veremos que todos os povos estão incluídos no reino cósmico. Todos se encontram num relacionamento de aliança com Yahvé, não são chamados a reconhecer o mediador, receber os benefícios que são concedidos por meio dele, crer nele, adorá-lo e servi-lo. O capítulo de abertura do Antigo Testamento relata que Deus criou Adão e Eva
e que toda a humanidade descendeu deles. Paulo trata de maneira especial dessa realidade quando se dirige aos atenienses. Disse: de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Todo o Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, mantém essa verdade diante do leitor estudante. Enquanto a ênfase está na descendência da mulher, ela é mantida no contexto de todas as pessoas. Todas as pessoas foram criadas e receberam seu determinado tempo e lugar. Nações tratadas pelos 4 profetas maiores, que foram Arã, a Arábia, Etiópia e Put, Egito, Tiro, Assíria, Elão, Babilônia, Pérsia, Média e também a Grécia. Vamos ver um pouquinho também das profecias de Miqueias para a Judá rural, no capítulo 22. A profecia de Miqueias foi o foco de análise e estudos intensivos, bem como extensivos, e as conclusões resultantes desses estudos demonstraram que a abordagem usada para a profecia em geral, especificamente para esta profecia, determina a natureza das conclusões. Trata-se de uma realidade hermenêutica. Como ficará evidente, Miqueias desenvolveu os temas como o pecado do povo da aliança, o Messias, a natureza do povo de Deus, ou a natureza de Deus Yahvé, e o futuro do povo da aliança. Não há dúvidas de que Miqueias desejava fazer o povo das regiões rurais e urbanas lembrar-se e saber que o Deus Yahvé era seu rei, seu mestre e seu governante soberano. De fato, ele chamou todos os povos à terra para ouvirem, que é uma forma imperativa, e escutarem o que Adonai tinha a dizer. De fato, ele chamou esses povos. Miqueias proclamou que esse rei soberano que estava governando, que possuía seu trono simbólico, a arca da aliança no templo, estava vindo de lá e iria caminhar sobre os montes, fazendo com que se partissem e se derretessem em lava por causa da sua ira inflamada, transbordante, que queima contra a rebelde Samaria, capital de Israel, e contra Jerusalém, capital de Judá. E aí vem a mensagem profética de Isaías, que também é para a Judá urbana, no capítulo 23. Isaías e Miqueias, eles eram contemporâneos. Miqueias era da cidade rural de Moresete e Isaías da urbana, Jerusalém. Ao profetizar, cada um ficou em seu meio de origem. Compartilharam a mesma situação histórica, espiritual, social e cultural. Em muitos aspectos, suas mensagens foram as mesmas. Época do ministério de Isaías, 740 a.C. a 650 a.C., durante o tempo de Uzias, Azarias, Jotão, Acais, Ezequiel e início de Manassés. Os capítulos 1 até o 39 referem-se a profecias feitas durante sua vida. A Síria era o império dominante e as profecias de Isaías incluíam referência a ela. Esta seção de Isaías foi chamada de livro do julgamento. Os capítulos 40 a 66, proclamados durante o período assírio, têm como referência histórica básica o Império da Babilônia e as experiências de Judá no exílio. As passagens messiânicas, nas quais o Messias é predito, que são muitas, eu vou mandar esses textos para vocês, não serão discutidas em detalhe, mas serão referências em várias ocasiões. A cerimônia da aliança que correu no Monte Sinai, Êxodo 19 até 24, é fundamental para tudo aquilo que Isaías profetiza sobre o relacionamento de Judá e Jerusalém. Bem, queridos, o restante dos slides que eu devo mostrar para vocês futuramente, eles tratam do restante dos capítulos dos livros da criação e consumação, não é? Que é um livro em 3 volumes, que são assuntos que eu vou somente colocar rapidamente nos temas, mas que vão ser tratados durante os vários cursos, nas várias matérias
sobre o Antigo Testamento, não é? Por exemplo, no capítulo 24 ele fala de Abacuque e Sofonias, e o tema dos dois é que o fim está próximo, não é? Jeremias, que é uma profecia dura sobre Israel e Judá, não é? Na profecia dele ele diz já é tarde demais. Porém, uma renovação é prometida. Ele falava do exílio que aconteceria. E uma renovação para voltar depois do exílio. Ezequiel, ele vai falar do profeta entre os exilados. Isso é no capítulo 26. Depois Daniel, ele é um profeta que está no reino, que trabalha dentro do reino. E aí ele fala de coisas extraordinárias que nós devemos conhecer. No capítulo 27. No capítulo 28, há o desafio de compreender a literatura pós-exílica. Leiam bem esse capítulo. 1º e 2º Crônicas registra o cordão dourado. E aí vocês vão ver os 3 pontos do cordão dourado funcionando dentro do capítulo 29. No capítulo 30, nós vamos falar também do cordão dourado nos tempos pós-exílicos. Depois, nos livros de Esther e Zacarias, nós vamos trabalhar também a questão do cordão dourado, no capítulo 31. Depois vem no capítulo 32 o cordão dourado em Esdras, Neemias e Malaquias. E aí nós temos depois o volume 3. Terminou? Criação e consumação. Não é? Esse terceiro livro aí, que eu quero que vocês leiam ele na íntegra, porque eu não vou falar nada sobre ele agora, e vão mandar para mim apenas um relato de que leu esse livro, e eu vou acreditar na palavra de vocês, não é? Ele vai tratar da introdução da literatura da sabedoria, vai falar do cordão dourado no livro de Jó, vai falar também do cordão dourado no livro dos Salmos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.